Bem, então vamos continuar aqui com a nossa correção, agora das páginas 93, 94 e 95. E esse primeiro exercício falava sobre a ordem direta do sujeito e predicado, que é quando o sujeito vem na frente do verbo, e fala sobre, às vezes, a dificuldade da gente achar o sujeito quando ele não está muito perto do verbo. O exercício pedia para a gente sublinhar o verbo com um traço, sujeito com 2 traços e ainda dizer a pessoa que está o sujeito. Então vamos lá. O número 1 a gente teria a frase ali, ó, sobrevivente de incêndio em Portugal chegou a mandar texto de adeus. O verbo é chegou e esse verbo chegar está na terceira pessoa do singular. Ele está concordando com o substantivo sobrevivente, que é o núcleo do sujeito, tá? Ele é o núcleo do sujeito. O sujeito todo era sobrevivente de incêndio e o núcleo do sujeito sobrevivente. Na segunda frase, a gente tem trabalho doméstico não remunerado vale 11% do PIB no país. O verbo é vale, que vem do verbo valer, ele está na terceira pessoa do singular, ele concorda com o substantivo trabalho, que é o núcleo desse sujeito, trabalho doméstico, tá? Não remunerado. Tudo isso aqui é o sujeito, trabalho doméstico não remunerado e o núcleo do sujeito, trabalho. A questão 3, a gente tem o verbo sobe, que é do verbo subir, ele está na terceira pessoa do singular, concorda com o núcleo do sujeito número, tá? Cujo sujeito todo é o número de mortos confirmados. E o número 4 é o verbo renderam-se tudo, né? O verbo é render, ele está na terceira pessoa do plural, ele concorda com o substantivo forças, que é o núcleo do sujeito, as forças germânicas de terra, mar e ar. O verbo é transitivo, direto, e o CSEzinho é uma partícula passivadora, portanto, é uma voz passiva sintética. Na página 94, a gente ia ali completar as lacunas. A multidão contente chegou, multidão está no singular, né? Então, chegou vai para o singular, embora tenha uma ideia de muitas pessoas. Minha filha, quando o trabalho permite, viaja muito. Aqui também é só a filha. A revoada dos pássaros alegra, ou seja, mesmo que a gente tenha um substantivo coletivo, aqui a gente tem o singular, mesma coisa com equipe. A equipe de atletas concedeu uma entrevista. Depois, no número 2, a maioria das minhas amigas preferiu ou preferiram. Aqui tanto faz, tá? Aqui aceita os dois. Os Andes são um espetáculo para os olhos. A menor parte dos espectadores. Aqui também você pode colocar comprou ou comprara, porque a gente tem, ó, tanto na letra A quanto na letra C, a gente tem esse terminho aqui no final, das amigas, dos espectadores, e cerca de 20 pessoas deixaram a plateia, porque são as pessoas. O número 3, nós reescreveríamos as frases usando os termos destacados no plural e fazendo a concordância correta em cada caso. Então, na letra A, precisava-se de melhores auxiliares. Aqui o sujeito está indeterminado, por isso a gente não concordou com melhores auxiliares. Não se encontraram as chaves corretas, que já não é o caso da letra B. Cobraram-se naquele fatídico ano as promissórias vencidas. Aí é só você inverter aqui que você percebe, ó, as promissórias vencidas foram cobradas. Todas as vezes que você puder inverter e fizer sentido, é porque a gente faz a voz passiva e aí a gente tem o plural. Aspirava-se na empresa aquele cargo à diretoria, aspirava-se na empresa aqueles cargos na diretoria. Ok? O número 4, a gente tinha ali que era um trechinho sobre uma notícia de uma partida de futebol. E aí era para a gente analisar o uso dos verbos que estavam em destaque, sublinhados. Eles foram empregados de acordo com a norma padrão? Justifique. Então, vamos lá. Aí a gente tem os verbos ali, ó. Desapontaram e tiveram, estão de acordo com a norma padrão, pois flexionam-se no plural, concordam com Estados Unidos, usado com artigo. Quando a gente tem os Estados Unidos, a gente faz o plural, como vocês viram lá nas regrinhas que a gente estudou. A forma verbal marcam deveria estar no singular, pois não há
artigo antes de Estados Unidos e estreou deveria estar no plural, pois há artigo no sujeito os Estados Unidos, tá? Na letra B, reescreva os trechos que apresentam desvio adequando-os à norma padrão e sempre usando o artigo com o nome próprio Estados Unidos. Então, foi o que a gente falou. Os Estados Unidos marcam. Quando a gente coloca o artigo, ele vai para o plural. Os Estados Unidos, tricampeões mundiais femininos, estrearam contra... E aí era o restante da frase. Bom, a número 5, para a gente terminar essa sequência de exercícios, era para vocês lerem a manchete e o slide de uma notícia. 1/3 dos brasileiros desconfia da ciência. Pesquisa global Wellcome Global Monitor 2018, da Gallup, monitorou a confiança das pessoas na produção científica no Brasil. 35% dizem desconfiar da ciência e 23% acreditam que a produção científica não beneficia a sociedade. As formas em destaque estão de acordo com a norma padrão? Aí era para a gente explicar, uma por uma. Então, vamos lá. Sim, a forma verbal desconfia concorda com 1/3. Flexionada no singular, enquanto as formas verbais dizem e acreditam concordam com 35% e 23% no plural. E a letra B? Se substituíssemos 35% por 35% da população, seria possível flexionar o verbo dizer no singular? Sim, né, gente? Porque aí haveria a concordância entre a forma diz e o termo que especifica a referência numérica população. Bom, meus queridos e queridas, vai ficar para vocês fazerem as páginas 96 e 97, tá? É a correção da próxima semana, que é uma semaninha de revisão diferente, mas essa correção vai ficar para lá. Um beijão!